Olá, amados, estamos retomando os estudos de Gênesis, capítulo de número 17. Nós vamos finalizar hoje esse capítulo e vamos dar seguimento à história de Abraão e Sarai agora no caso, né? E vamos continuar entendendo um pouquinho mais daquilo que Deus está fazendo na vida deste casal, até porque promessas muito fortes estão sobre eles, né? E a aparência é que Deus se esqueceu deles. Apesar das promessas, Deus parece que se esqueceu deles. Isso é uma coisa muito comum acontecer no meio da igreja evangélica, né? Tem pessoas que recebem promessas do Senhor e a coisa parece que fica distante, a coisa parece que não vai, não anda, e aí muitas vezes a pessoa desanima. E então, muitas vezes as pessoas fazem como fez Abraão aqui, tentando ajudar Deus. Já falamos disso algumas vezes. Mas enfim, vamos dar seguimento então, vamos ler a palavra e vamos, antes de mais nada, falar com o nosso Deus, porque Ele é que pode, Ele realiza, Ele faz, Ele tem o poder nas suas poderosas mãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos nos achegar a Ti, sabendo, ó Deus, que Tu estás aqui, Tu estás ouvindo, Tu estás do nosso lado, Tu estás pronto para nos ajudar. Então somente Tu esperas que a gente se prostre diante de Ti, que a gente se jogue aos Teus pés. Nós precisamos, Senhor, entender e descobrir quem realmente Tu és. O que a Tua santidade significa, para que nós possamos andar de uma maneira que realmente Te agrada. Eu creio, Senhor, que é isso que Tu fazes quando a gente estuda a Tua palavra, isso que Tu estás fazendo enquanto nós aqui estamos meditando no livro de Gênesis. É um livro do começo, das origens. E eu tenho certeza no meu coração, Pai, de que Tu tens realmente algo a nos falar. Assim como Tu já falaste outras vezes em outros encontros, né, dos capítulos anteriores, mas Tu tens algo a nos falar ainda hoje, aqui agora, nesse momento, nesse lugar. Por isso também repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda obra do mundo das trevas seja agora retirada, seja aniquilada, porque eu não aceito nenhuma interferência do diabo. Eu repreendo o diabo e ordeno que ele se retire e saia em nome de Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Vamos dar seguimento. Então nós tínhamos parado em Gênesis capítulo 17, verso de número 14. Né? Nós tínhamos falado um pouquinho sobre o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Abraão e a sua posteridade, né? A questão da circuncisão. E agora nós vamos ver algo sobre o nome de Sara, ou melhor, de Sarai, né? Que vai mudar. E aí passamos a ler, versículo de número 15. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis e nações entre os seus descendentes. Algumas considerações sobre essa promessa do Senhor para Sara, agora, né? Antes era Sarai. O nome de Sarai foi mudado, né, pela esposa, o nome Sarai foi mudado. Abraão usou esse nome durante muitos e muitos anos. E agora Deus ordena que o seu nome seja mudado para Sara. Sara significa princesa. É uma forma feminina de Sar, S-A-R, né? É o hebraico de príncipe. Alguns autores dizem que Sara e Sarai, também os dois nomes significam princesa, né? Mas aqui Deus dá uma conotação um pouquinho diferente, porque ele diz aqui que ela, Sara, né, agora Sara seria mãe de uma multidão de povos. Esse papel aqui enfatiza, esse nome, né, no caso, enfatiza esse papel de esposa de Abraão que ela desempenharia no futuro, ou seja, como mãe de nações. E Abraão aqui é considerado, inclusive, como pai. Pai Abraão pelos judeus, inclusive pelos maometanos e pelos cristãos também. Nós também, cristãos, chamamos Abraão de pai Abraão. Nós nos referimos a ele como pai Abraão, né? De uma maneira carinhosa. E seria bom lembrar, né, que Sara também teve um papel muito importante no desenrolar dessa história toda. Tanto é que nós vimos agora essa promessa direta a Sara. Tá certo? E vamos continuar a leitura. Versículo agora de número 17.
Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. E pensou, como eu, aos 100 anos, poderia ser pai, e como Sara, aos 90 anos, teria um filho. Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a sua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. E eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. E aí no versículo 21, ele vai dizer o seguinte, minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Novamente, Abraão se prostra em rosto em terra, diante do Senhor. Deus já tinha predito que o tão esperado filho iria nascer realmente da sua própria esposa. Ele já tinha falado isso para ele. Embora Sara tivesse 90 anos de idade, ele teria, contudo, a alegria de receber um filho. E através do qual as promessas que ele fez, as promessas da aliança, elas seriam realizadas. Abraão tinha chegado a considerar Ismael seu herdeiro e crer que essas promessas maravilhosas do Senhor poderiam se realizar, quem sabe, através dele. Isso está lá no versículo 18, que nós acabamos de ler. E antes disso, se vocês lembrarem, antes mesmo dele ter algum filho mesmo de Ismael, ele pensou assim, puxa, porque Eliezer vai ser o sucessor, vai ser o meu herdeiro de tudo que eu tenho. Mas, então, Abraão aqui, ele novamente ele mostra uma fé, quem sabe, vacilante. Ainda que alguns autores não consideram isso desse jeito. Abraão tinha considerado Ismael seu herdeiro e achava que ele poderia herdar tudo que ele teria, ou que ele tem, melhor dizendo, né? Agora ele recebeu uma palavra de novo, segura, de que Isaque, ele nasceria para ser o filho da promessa. E aí no versículo 17 diz assim, Abraão, ele se riu. Algumas traduções falam desse jeito. Ele estava atônito. Aí aqui alguns autores, alguns teólogos acham que, quem sabe aqui não havia incredulidade da parte dele, mas quem sabe uma evidência de um espanto, uma mostra de, quem sabe até talvez uma grande alegria, quando a gente fica muito feliz, muitas vezes a gente se ri, né? Mas é difícil colocar isso, porque a aparência que dá aqui é que realmente havia uma incredulidade no seu coração. E o interessante é que Deus não, mesmo que houvesse incredulidade ou qualquer outra situação envolvida, Deus ele não repreende Abraão, pelo contrário, ele tem paciência com ele. Abraão, ele não tinha capacidade de entender algo tão espantoso. E aí Deus diz para Abraão que essa criança seria chamada de Isaque. O hebraico sheheik, que significa rir, é na verdade a raiz para essa palavra, o verbo que vai formar, é um verbo, esse sheheik é um verbo, e a partir dele se forma o nome Isaque, tá certo? E interessante que também no capítulo 18, nós vamos ler isso mais adiante, no versículo 12, Sara, ela também se ri no seu coração. Mas lá ela é repreendida pelo Senhor, enquanto que aqui ele não é repreendido, Abraão. Talvez haja realmente uma diferença nos dois risos, mas a Bíblia ela não deixa com clareza isso, então nós ficamos sem essa resposta. E Isaque significa, ele riu-se, ou ele ficou todo sorridente. E essa palavra, esse nome do seu filho vai ser um lembrete para sempre para Abraão, de que, como disse um autor chamado Dodds, o ridículo e o improvável meio pelo qual aquela criança deveria vir ao mundo. Ou seja, era uma circunstância totalmente absurda. Ele 100 anos, ela 90 anos. E lembrando que nessa época a idade das pessoas já era uma idade extremamente reduzida, como é praticamente nos dias de hoje. Lembrando que antigamente, no começo, quando Deus criou todas as coisas, os homens tinham centenas de anos, mas aqui nesse momento já não é mais assim. E interessante que a palavra do Senhor diz lá no capítulo, no 17, o versículo de número 21,
ele deixa muito claro para Abraão que a aliança dele, o meu concerto estabelecerei com Isaac, dizem algumas traduções. E aí vamos terminar a leitura, né, a partir do versículo de número agora 23, e lá diz o seguinte: naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, né, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, todos os nascidos ali, como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, né, seu filho, tinha 13 anos de idade. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos e da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. Então aqui, Abraão, ele toma uma atitude, né? Ele agiu pela fé e com o espírito obediente ele foi lá e executou a ordem do Senhor. Ele imediatamente instituiu esse ritual da circuncisão. Então, ele instituiu esse ritual e em todo o seu grupo, ou seja, ninguém poderia ficar de fora. Lembre que Deus falou que aquele que não fizesse parte, né, que não fizesse a circuncisão, não poderia fazer parte do seu povo. E aqui uma das coisas que a gente percebe em Abraão, a prontidão dele em obedecer. Isso me faz lembrar que muitas vezes nós somos relutantes em fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Por exemplo, Deus deixou claro no seu coração, ou no meu, que há um mandamento que eu estou transgredindo, que eu preciso consertar, eu preciso remendar uma situação na minha vida. E aí o que acontece? A gente vai postergando, a gente vai procrastinando, a gente vai empurrando com a barriga, vamos assim dizer, né, no jargão popular. E nós deixamos de cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça, a obediência dele. Ou, por exemplo, você está num relacionamento que você sabe que Deus não aprova. Deus já deu na sua palavra, disse que você precisa sair desse relacionamento. E isso é muito bem claro na sua palavra, né? Que acordo há entre o justo e o injusto. Isso não funciona, isso nunca vai dar certo, e nunca deu certo. E aí você sabe que precisa sair desse relacionamento, mas você continua insistindo, não, mas isso, ele vai mudar, ela vai mudar, ele vai se converter, ela vai se converter, e etc, etc, etc. E aí a vida passa, e a gente vai postergando a obediência. Isso tem implicações muito sérias na nossa vida espiritual, porque nós deixamos de ser, espiritualmente falando, aquele que nós deveríamos ser. E nós passamos a viver com ressentimentos no coração, com amarguras no coração, com incertezas no coração, com incredulidade no coração. Porque quando um pecado ele se instala na nossa vida, os outros virão muito facilmente. E aí a incredulidade começará a fazer parte. Mas Deus não falou bem assim na sua palavra. E aí a incredulidade vai começar a tomar forma na nossa vida. E aí dessa incredulidade surgirá, quem sabe, outros pecados vão se somando a ele. E aí, em vez de nós sermos fiéis àquilo que Deus fala na sua palavra, nós passaremos a ser seguidores daquilo que nós queremos fazer. Porque no fundo, nós queremos seguir esse caminho. Porque nós achamos um prazer nesse caminho. O prazer falou mais alto. Amados, não convém que assim seja. Ismael também estava entre os circuncidados, ou seja, ninguém escapou. Todos foram prontamente circuncidados, crianças. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso fala o seguinte para nós. Nós precisamos de uma obediência cabal ao Senhor. Abraão estava obedecendo ao Senhor e ele estava se tornando, tanto ele como toda a sua família, aptos, qualificados para que Deus pudesse realizar o grande trabalho, a grande obra, as grandes promessas que ele tinha sobre a vida dele. Meu amado, é isso que precisa acontecer, uma obediência total, completa. Se não tiver isso, gente, o nosso Deus, ele não tem como trabalhar os nossos corações como ele quer. E aí nós vamos empurrando com a barriga. Sabe como é que é andar com um carro que tem 4 rodas, sendo que uma delas está furada? Né? Você até anda um certo tempo, você anda um certo pedaço de chão, mas tem uma hora que a coisa vai começar a ficar feia. Né? Tem uma hora que a coisa vai começar a
E assim é a vida daquele que vive postergando a obediência, aquele que vive empurrando com a barriga aquilo que Deus já deixou claro no seu coração. O plano do Senhor aqui para Abraão era alcançar o mundo, as nações. Porque Abraão deveria ser uma nação de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Sim, esse era o propósito original de Deus quando ele chamou Abraão, para que o mundo inteiro pudesse vir a ser abençoado através dele, que eles pudessem ser um anúncio da palavra do Evangelho, da presença de Deus, e que assim vidas e nações pudessem se converter a ele. Então, amados, nós precisamos entender que enquanto eu e você ficarmos adiando a obediência, o plano de Deus ele não se cumpre. E sabe lá quantas bênçãos Deus já não queria ter derramado sobre o seu coração, sobre o meu coração. Ele só não pôde derramar porque eu insisti numa vida de pecado. Meu amado, Deus está dando um alerta muito sério para você. Não postergue mais a obediência. Não empurre com a barriga aquilo que você sabe que deve fazer. Inclusive, peça perdão pelo fato de você ficar empurrando com a barriga a obediência, porque isso é pecado também. Sim, é pecado também você ficar adiando a obediência. E você precisa entender isso. Eu e você, nós precisamos entender isso. Porque senão não tem como Deus ter liberdade de agir nas nossas vidas. Nós precisamos do perdão do Senhor. E eu quero te convidar aqui agora, nesse momento, para que você se prostre diante dele. Clame pelo perdão dos pecados, quem sabe desse, quem sabe de outros mais que você sabe que cometeu. Mas, por favor, entenda uma coisa, você precisa parar agora e se colocar na presença dele para buscar dele a restauração, o quebrantamento e a restauração, para que nós possamos de novo entrar em plena obediência na vontade dele. Amém? Fecha os teus olhos, né? Quero orar com você. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos prostramos diante de ti e também clamamos agora, Senhor, vem, perdoa os nossos pecados, limpa, lava e purifica o nosso coração, nosso interior. Tira, Senhor, de nós a iniquidade, tira de nós um coração duro, um coração de pedra, um coração, Senhor, que não nos deixa ver com clareza o teu agir, o teu amor e aquilo exatamente que tu tens para nós. Na verdade, muitas vezes nós já vimos o que tu queres da gente, nós já sabemos o que tu queres da gente, mas a gente fica empurrando com a barriga. Pai, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade, perdoa, Senhor, porque nós insistimos em fazer do nosso jeito. E nós muitas vezes tentamos até te ajudar. Senhor nosso Deus, limpa, lava e purifica os nossos corações. Eu clamo e peço agora o derramar do teu Espírito sobre cada vida que está ouvindo esta oração, que está orando junto comigo, Senhor. Derrama agora o teu fogo, tua glória, tua presença, o teu poder e manifesta a tua presença e a tua alegria na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na poderosa paz do nosso Deus, em nome dele, Jesus Cristo. Amém?